Olá, meus queridos, muito boa noite, ou boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário você está vendo, mas tem muitos assuntos que a gente sempre tem comentado, sempre tem falado, tem muitas perguntas, muitas explicações e tem muito vídeo aí para você. É bom você clicar, divulgar o canal, colocar seu nome no canal, né, fazer parte da gente, enviar os vídeos para as pessoas para que haja aprendizado, haja uma preocupação de se aprender. Eu vejo que existe muita dificuldade em querer se aprender. As pessoas estão muito acostumadas a ouvir as coisas e permanecem nisso. Haja visto que ainda o coelhinho está botando o ovo de Páscoa. O Papai Noel está vindo com um saco entrando pela chaminé. E isso vem de muitos anos. E isso faz parte de uma cultura que foi impregnada no nosso meio. Então você vê que não há vontade de aprender, não há vontade de ensinar verdades aos nossos filhos, aos nossos netos. É uma preocupação grande que eu tenho com isso. E em relação à palavra, em relação à Bíblia, é muito pior, porque líderes que estão sendo, eu tenho debatido muito contra o dízimo, têm sido financiados para manter uma mentira no ar, uma ignorância no meio do povo. Isso é triste, porque as pessoas enriquecem os líderes, fazem com que eles continuem pregando o Velho Testamento, enganando, iludindo as pessoas. E aí existem os decepcionados com Deus, que se afastam da igreja, se afastam de Jesus, perdem sua salvação. Aqueles que dão o dízimo ainda continuam se enganando e enganando os outros, né? Permanecendo na mentira. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é sobre o novo casamento. E eu confesso que isso tem sido um peso muito grande para as igrejas. A questão de não deixar a pessoa casar de novo. É difícil isso, é complicado, por causa de um versículo lá em 1 Coríntios 7, a compreensão daquele texto, ele leva as pessoas a acreditar que deve-se permanecer ali, quando a mulher se separa, não se casar de novo, e o homem, quando se separa, não se casar de novo. 1 Coríntios 7:10. Eu não vou ler, mas todo mundo está muito acostumado com isso. Quem está preocupado com o segundo casamento está sempre envolvido com isso. Mas também, deixa eu ler, vai. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A gente pode começar a perguntar, quando há uma separação, você acha que pode existir uma reconciliação? E eu sei que pode, às vezes, acontecer até coisas graves no meio do casamento. Eu sei que acontece. Há muito tempo que eu venho trabalhando com casais, eu com a minha esposa, muito tempo a gente já viu coisas terríveis. E eu confesso que eu prefiro que se separe. Mas pode casar de novo? Essa é a questão. Essa é a questão. Mas se a gente não entender a Bíblia, a gente não vai entender, a gente não vai conseguir compreender isso. Não vai, porque a gente tem que entender a Bíblia no todo. Se você querer entender a Bíblia por pedaços, foi assim até hoje. A Bíblia ela é aos pedaços, para um ministério, para o outro. Cada ministério tem um pedaço de Bíblia. Todos não têm ela inteira. Cada um tem uma visão e leva, e assim carrega, e uma denominação de um jeito, outra do outro. Há coisas até engraçadas que mandam para mim sobre cada uma das denominações, no meio do catolicismo também, muita coisa engraçada. A gente fala, porque é religião, cada um tem o seu jeito. E existe igreja, religião para cada um, não tem. O cara não fica sem religião, ele consegue tudo. Mas a verdade, ele consegue? Eu acho que não. A verdade é mais difícil. Você querer levar
a vida sua para a verdade é mais complicado. Eu vejo isso. Então, se você entender o que Paulo está dizendo aos Coríntios, qual é a época da igreja de Coríntios? Ela começa no ano 30 da era cristã. Jesus morreu no ano 30 da era cristã. Nasceu no ano 0 e aos 2000 anos que nós estamos hoje é a data do nascimento de Jesus. Jesus, quando morre, está com 33 anos. A igreja de Coríntios era uma igreja não primitiva, era uma igreja judaica. Ela não era a igreja de Jesus completamente. Ela não estava completa. A Bíblia diz que, primeiramente, na igreja, Deus pôs apóstolos. Os apóstolos estavam dando os fundamentos para que a igreja subsistisse, para a igreja continuasse, para que a igreja fosse aprendendo e fosse consertando as falhas, os defeitos, os erros e tirando a lei da igreja. A igreja judaica, ela foi se dissolvendo a lei e foi acreditando na cruz, a partir da cruz. A Bíblia diz que Jesus triunfou na cruz contra principado e potestade. E aonde foi que ele triunfou? Na cruz. Após a morte de Jesus, se inicia a igreja. A igreja que se inicia, ela está sendo formada pelos discípulos, porque ela existia, Coríntios, Gálatas, Efésios, elas foram até o ano 70. Agora é gozado que no ano 70 da era cristã, Jesus prometeu que o templo seria destruído, e ele foi. Não tem mais templo. Gozado, né? A igreja hoje ainda permanece em templo, permanece debaixo de paredes. E Jesus disse que não habitaria em casas feitas por mãos humanas. Quando você estuda as 7 cartas ao Apocalipse, você compreende um pouco mais. Eu já dei esse estudo aqui várias vezes. Já falei várias vezes sobre as cartas de Apocalipse. Quando você começa a compreender que essas igrejas precisavam de mudanças, Gálatas precisou. Os hebreus, então, que era o povo judeu, mais conservador ainda, eles precisavam de mudanças. E foi o que aconteceu. Grandes mudanças tiveram que acontecer na igreja. E aqui era acerca do casamento. Interessante, não? Aí a gente começa a questionar, será que eu poderia me casar de novo? Será que eu vou ter algum argumento para me casar de novo? Ele fala aqui sobre o descrente, se a mulher descrente consente viver com o marido crente, se o marido descrente consente viver com a mulher crente, os seus filhos seriam santificados. A única coisa que santifica uma pessoa é a palavra de Deus. Se eu sou um cristão, eu não santifico meus filhos. Eu posso falar da palavra para eles, mas não os santifico. Santificar significa separar. Eu não consigo separar meus filhos para serem cristãos, para serem salvos. Não consigo. Só a palavra de Deus tem esse poder. Só a palavra de Deus é poderosa. Essa palavra tem poder. Tem poder para me levar para o céu. A palavra tem poder? Tem. A de Deus. A minha não. A minha não tem poder nenhum. E às vezes eu dou bronca nos meus filhos, eles nem ligam. Meus netos, então, bem, menos ainda. Porque minha palavra não tem poder. Mas a de Cristo tem. Essa palavra que está escrita, essa palavra que foi ordenada a nós, essa tem poder. Essa pode levar alguém para o céu. Então, eu sendo crente ou descrente, eu não vou santificar meus filhos. Eu não vou separar meus filhos. O que vai separar é a palavra. Então, eu estaria pregando a palavra para eles. Agora, quem sabe se eu vou ser salvo ou não, se eu vou salvar ou não meus filhos? Ninguém sabe. Só que existe uma coisa interessante, que nós, eu, você, somos imagem e semelhança de Deus. Como é que eu sou imagem? Sou corpo, alma e espírito. Uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Tricotomia. Se eu sou uma tricotomia, eu tenho corpo, alma e espírito, significa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma trindade. Essa trindade,
quando a palavra vem, ela entra no meu coração, ela entra através do meu corpo. A palavra não entra através do meu corpo, ela vem pelo meu ouvido, que é um dos meus sentidos. Os meus sentidos estão ligados ao quê? À minha alma. Então a palavra entra na minha alma. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra entre alma e espírito, juntas e medulas. Então ela penetra em mim e ela vai na minha alma. E a minha alma decide se eu lanço fora ou se ela vai para o meu espírito. Se ela vai para o meu espírito, ela recria o meu espírito que estava morto. Meu espírito estava morto, estava afastado de Deus. Então era uma dicotomia, corpo e alma. Meu espírito existe, mas morto, morto. Agora, quando a palavra entra no meu coração e eu entendo, aí sim eu me torno um crente espiritual. A Bíblia não diz que Jesus procura adoradores que o adorem em espírito. Por isso que Deus quer que eu o adore em espírito. Na alma não dá certo. Minha alma vai confundir, vai querer um monte de coisa. Não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito. Por quê? É a sua alma. Agora, quando o Espírito se identifica com a palavra de Deus, você é santificado, você é separado, você está diante de Deus. Não é assim? Lindo, né? Lindo. Mas eu estou explicando isso e você não vai entender. Você quer saber sobre o casamento? Deixa eu dar uma lida aqui. Você lembra daquele caso da mulher adúltera? A mulher adúltera. Jesus veio do Monte das Oliveiras, encontraram um grupo de escribas, de fariseus, lá trouxeram uma mulher para ele, os escribas e os fariseus, religiosos, não é? Escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Ela não era prostituta, ela estava em adultério, significa que ela era casada e estava com outro. Mas trouxeram só a mulher, o homem não. É interessante, né? Porque a mulher sempre foi subjugada. Mulher. Então, vamos lá, vamos dar uma pedrada na mulher. A lei de Moisés mandava apedrejar. Interessante, mandava matar a carne. Né? A lei mandava matar a carne. Será que aqui em Coríntios ainda nós estamos vivendo essa lei? Adulterou, não casa mais. É carnal. É carnal. O pecado é carnal. O pecado não é espiritual. O pecado espiritual é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia com o Espírito Santo. É você distorcer a palavra. Blasfêmia é distorcer a palavra. Se você distorce, quando Paulo disse assim, eu provei essa palavra primeiramente em mim e Apolo, e não vou além do que está escrito. Então, Paulo temia pecar contra a palavra. Aqui, ele fala assim, eu estou dizendo aqui que não está certo isso. Mas aqui a gente está vendo que o próprio Cristo, ele encontra uma carne em pecado, o movimento carnal. A lei de Moisés mandava apedrejar. Aqui eles dizem assim, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei nos mandou, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Interessante, né? A lei mandou apedrejar. A lei era carnal. Mata ela, tem adultério, mata. Aí Jesus pega, continua escrevendo lá, tal. Dali um pouco ele pergunta assim, quem não tem pecado? Atira a primeira pedra. Vamos apedrejar, vamos. Tá bom, então vamos apedrejar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, ficou a mulher e ele perdoou ela. Ele falou, e cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém. Ninguém, Senhor. E Jesus disse, nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Perdoou. Todo pecado é perdoado. Todo pecado. Não tem perdão. Não tem conversa. Adulterou, perdão. Pecou, perdão. Está casada, adulterou, tem perdão. Adultério tem perdão.
segundo Jesus. Separou, nova aliança. Separou, nova aliança. Será que você vai entender isso? Quando houve a separação da mulher do marido, ela está debaixo de uma nova aliança. Com outro homem. Será que eu estou errado? Deixa eu dar uma lida com vocês em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5:1. Na King James, tradução King James. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Nova aliança, sem escravidão. Gálatas 5, contexto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncisar. Carne, circuncisão na carne. Paulo, Cristo não tem serventia nenhuma. João Ferreira de Almeida. Para a liberdade, Cristo vos libertou, é a melhor tradução que eu sempre gosto. Permaneceis, pois, firme, não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eu acredito que muitas vezes um casamento é uma escravidão para se manter junto. Separa, casa de novo, faz uma nova aliança. Por que isso? É a minha opinião? Eu não sei, eu li a Bíblia, eu não vou além do que está escrito. Eu não vou além disso. Está aqui, você analisa o que você quiser. Você pensa o que você quiser. Mas se não fosse assim, Cristo não faria uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança. Por que ele fez uma nova aliança? Por que ele fez? Pois em Hebreus 8:7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, e declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança foi feita com Judá e com Israel. A cruz, a nova aliança. Quando você toma a ceia, você, pastor, que pesa em cima das suas ovelhas, quando você ergue o cálice da ceia, ergue com honra a esse Cristo que morreu por você e pelos outros. Este é o cálice da nova aliança. Não bota jugo na tua igreja. Você está pecando e fazendo os outros pecar. Deus guarda o nosso coração.